Então, são fatores, como por exemplo, em que estudávamos, analisávamos, de que participar da Santa Ceia indignamente atrapalha a nossa vida. Atrapalha a nossa vida profissional, atrapalha a nossa vida conjugal, familiar, profissional, enfim, a vida financeira, todos os setores da vida. Por quê? Porque estamos deixando a palavra de Deus de lado e a condenação entrou. Agora, se eu não amasse vocês, eu simplesmente vim aqui fazer um oba-oba. Vamos prosperar, vamos vencer. A palavra de Deus diz que prosperidade é dom de Deus. Você tem que acreditar, você tem que crer. A sua mentalidade é forte. Você tem que acreditar que todas as bênçãos estão vindo e vão te alcançar. Pois isso é a palavra do Senhor e isso é a palavra do Senhor. Mas existe um conjunto de regras e disciplina que precisa ser obedecido. Pregar assim é fácil. Mas a palavra de Deus diz que Deus exorta o filho que ama. Se Deus não amasse vocês de maneira alguma, chamaria atenção. Deus quer entregar todas as bênçãos, todas, mas quer salvar. A vontade de Deus é que nenhum se perca. Isso está lá em Timóteo capítulo 2. Deus quer que todos venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos conheçam Jesus para que nenhum se perca. Para Deus o mais importante é salvar. Agora, Ele tem todas as bênçãos. Vocês já pararam para pensar, quando chegarmos na glória, e chegarmos, se tivermos a oportunidade de chegarmos para conversar com o Senhor Jesus, que provavelmente em alguma ocasião estaremos perto dele e poderemos conversar, pois ficaremos a nossa eternidade lá, e você chegar e dizer, pô, Jesus, valeu a pena. Agora eu estou aqui contigo. Mas eu sofri lá naquela terra. Era angústia, era luta, eram doenças, era pobreza, era fome, era todo tipo de problema, depressão e blá, 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 blá. Jesus vai dizer, mas por que, meu filho? Tu não compreendeu que eu já te dei tudo que diz respeito à vida? Já foi dado, nos pertence. Agora nós temos que fazer o trâmite legal, como eu falei, entrarmos diante do tribunal de Deus e requerermos a nossa petição para que possamos usufruir daquilo que já nos pertence. Pois nascemos separados de Jesus. Mas quando fomos reconciliados, que aceitamos Jesus, nós temos vida plena com Jesus. Mas precisamos compreender e usufruir daquilo que nos pertence. E uma das maneiras de usufruir é compreender o que diz a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 1, deixa eu ler aqui, capítulo 1, versículo 5, diz assim, ó, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra. Eu sou rei da terra, você é rei da terra. O príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, forte isso aqui, ó, aquele que nos ama, Apocalipse 1, versículo 5, e em seu sangue, lá na cruz do Calvário, nos lavou dos nossos pecados, estamos livres, não temos mais condenação para quem obedece. E no versículo 6 diz assim, ó, e nos fez, não está escrito nos fará. Não está escrito com o tempo seremos. Não está escrito alguns serão. Está escrito e nos fez reis, rei, coroinha na cabeça, rei. Reis, plural, reis, todos nós que aceitaram Jesus e andam na presença de Deus. E sacerdotes para Deus. Então ele nos fez. Artigo definido, já somos. Então por que não reinamos? E qual é o reinado? Reinado espiritual. Mas é só rei? Não, é rei e sacerdote. Porque só rei não governa. No campo espiritual só rei não governa. Tem que ser rei e sacerdote. Por que sacerdote? Porque sacerdote é o nosso sacerdócio hoje. É a nossa oração, que é o nosso incenso. Hoje é a nossa oração. Então assim, ó, no Antigo Testamento existia o sumo sacerdote
que hoje é Jesus Cristo. E existia o sacerdote, que entrava diante do templo, onde tinha aquele véu que se rasgou quando Jesus morreu, separando ali o Antigo do Novo Testamento. Então, o sacerdote pegava os pedidos do povo, naquela época eram por penitências e oferecimento de sacrifícios, e entrava diante do sumo sacerdote, que ficava atrás daquela cortina, levava para o sumo sacerdote, que entrava atrás daquela cortina e entrava diante de Deus. E a coisa era tão pesada que ele entrava... Desculpe, vocês já devem ter percebido que eu estou com a garganta bem irritada, né? Então, entrava diante de Deus com a corda atada na espalda, na cintura. Porque se ele estivesse em pecado, ele morria. E o sumo sacerdote esperava um certo tempo e puxava a corda. O sacerdote puxava a corda. Se ele respondesse, é porque ele ainda não tinha terminado os sacrifícios. Se ele não respondesse, podia puxar, porque ele estava morto. Porque tinha entrado em pecado. E agora o nosso sumo sacerdote é Jesus. E o sacerdócio é nosso. E esse sacerdócio completa o nosso reinado. Nós reinamos com esse sacerdócio. Ou seja, através da nossa oração, entramos diante de Deus, determinamos aquilo que tem que ser feito, e assim se fará. Mas para isso, não podemos estar em pecado, porque o sumo sacerdote de hoje não comete pecados, que é Jesus, que ressuscitou e está à direita do Pai. Mas o sacerdote, que somos nós, pode cometer pecado? Pode. Mas para isso existe o arrependimento e a justificação para entrar novamente diante de Deus. Então, a diferença é que nós não vamos morrer hoje do sumo sacerdote que morria naquela época, é da misericórdia e da graça de Deus. Então, o que acontece? Isaías 59. Isaías 59 diz que os nossos pecados, atos praticados, consumados, causam separação entre nós e Deus, e as nossas iniquidades, nossos pecados, nossas iniquidades, causam separação entre nós e Deus. E encobre o seu rosto para que não possa nos ver, e os seus ouvidos para não ouvir. Isaías 59 diz que os seus ouvidos não estão agravados, para que não possa ouvir. Mas os nossos pecados, as nossas iniquidades, encobre o seu rosto e tapam os seus ouvidos para que não possa ver e nos ouvir. Então o nosso pecado causa uma separação entre nós e Jesus. E nós achamos que estamos diante de Deus. E a palavra de Deus diz assim, Deus não ouve pecadores. E o pecador, que está se referindo, quando a palavra de Deus diz que Deus não ouve pecador, é o crente. Porque o pecador, o bêbado, o maldizente, o ladrão, o assassino, o religioso, o seja lá o que for, Deus ouve. Deus ouve. Porque se ele não ouvisse, ele não podia salvar. Ele está aguardando um arrependimento, uma mudança de atitude dessas pessoas. Mas aquele que aceitou Jesus, passou pelo batismo nas águas, a esse aí ele não ouve enquanto não houver arrependimento. Isaías 59 diz que há divisão, há separação por causa de pecados e iniquidades. Então nós precisamos usufruir desse reinado, justificado na presença de Deus. E qual é o reinado? O reinado é no campo espiritual. É no campo espiritual que vamos reinar. E para que possamos reinar, temos que estar com o nosso sacerdócio em ação. Não pode estar impedido. Não pode estar impugnado o nosso sacerdócio, para que possamos reinar e vencer todas as adversidades. Prossigamos.